Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 29, sob o título Os Conflitos no Oriente Médio, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 217. Vamos nessa então? Então pessoal, o Oriente Médio, como eu disse em aulas passadas, é praticamente um barril de pólvora. É uma área que está prestes a eclodir em revoltas, em guerras e conflitos a qualquer momento. Esses conflitos são motivados por questões variadas: disputas territoriais, sistemas políticos antagônicos, conflitos de ordem cultural, religiosa, enfim. Por isso que o Oriente Médio está sempre nos noticiários, na internet, nas redes sociais, como uma área que vive em extrema ebulição. E hoje eu gostaria de listar para vocês alguns dos conflitos que ocorreram no Oriente Médio ao longo do século XX, o século passado, e nesse início de século XXI. Vamos nessa então? Então, pessoal, quando se fala de Oriente Médio, a primeira questão que vem à nossa cabeça sobre os conflitos é a questão da Palestina, os conflitos árabe-israelenses. Eu explico. Até 1947, o povo palestino habitava uma região do Oriente Médio. É um povo de cultura islâmica, muçulmana, com a crença no Deus Alá, no profeta Maomé e no livro sagrado Corão. Só que em 1947, a Organização das Nações Unidas, a ONU, retirou o povo palestino da região da Palestina, colocou esse povo em apenas dois pequenos territórios, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, e no local onde residia o povo palestino, foi criado um país para um novo povo, o povo judeu. Criou-se então Israel, em 1947. Os palestinos, claro, foram retirados do território da Palestina e não gostaram pela forma como foram retirados e colocados em duas estreitas faixas de terra. A partir daí, começava uma desavença entre Israel, o povo judeu, que chegou na região em 1947, e os palestinos, que foram retirados dessa área para que o povo judeu passasse a ocupá-la. Começavam aí os conflitos árabe-israelenses, ou seja, entre os povos árabes e Israel. Lembrando que o povo palestino, ele não está sozinho no Oriente Médio. O Oriente Médio, além do povo palestino, tem vários povos árabes que, quando Israel foi instalado lá, declararam solidariedade aos povos árabes e resolveram fazer guerras na tentativa de expulsar o povo judeu de lá. De expulsar e retirar o Estado de Israel do Oriente Médio. Foram 4 conflitos no total, os conflitos árabe-israelenses. Em 1948, eclodiu a Primeira Guerra Árabe-Israelense, a Guerra da Partilha. Em 1956, houve a Guerra de Suez. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias. E em 1973, a Guerra do Yom Kippur. Sendo que a Guerra de 1948, a Guerra da Partilha, é conhecida como Primeira Guerra Árabe-Israelense. A Guerra de Suez, de 1956, é conhecida como Segunda Guerra Árabe-Israelense. A Guerra dos 6 Dias, de 1967, é a Terceira Guerra Árabe-Israelense. E, por fim, a Quarta Guerra Árabe-Israelense, que é a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Detalhe, em todos esses conflitos, países árabes se uniram ao lado da Palestina na tentativa de vencer Israel. E nas 4 guerras, Israel venceu todas e se manteve na região onde está até hoje. Então, o último conflito foi em 1973. Professor Rubens, e por que os conflitos não continuaram? Porque em 1979 os Estados Unidos chamaram líderes árabes e o primeiro-ministro de Israel para um acordo de paz. A paz de Camp David, ou o acordo de Camp David nos Estados Unidos. Isso não resolveu o problema, apenas amenizou os conflitos árabe-israelenses. Ainda se tratando de conflitos no Oriente Médio, nós temos também conflitos motivados por questões políticas, territoriais, pelo petróleo. E eu gostaria de citar, por exemplo, a guerra entre 2 países vizinhos. A guerra entre Irã e Iraque, que se estendeu de 1980 até 1988. Na época, o Irã era liderado pelo Ayatollah Khomeini e o Iraque pelo ditador Saddam Hussein. Os 2 países travaram um conflito que é uma guerra de longa duração, a mais longa do Oriente Médio, durou 8 anos ininterruptos. Até em 1988, Saddam Hussein, o ditador do Iraque, declarasse vencedor da guerra e grande líder das nações árabes. Outro conflito importante no Oriente Médio foi a Guerra do Golfo, ocorrida em 1991. O mesmo Saddam Hussein, que se proclamou vencedor da guerra do Irã contra o Iraque, ele que era ditador do Iraque, em 1991, ele invadiu um país vizinho, o Kuwait, com a ideia de anexar o Kuwait ao seu território.
Só que quando as tropas iraquianas de Saddam Hussein invadiram o Kuwait, rapidamente os Estados Unidos enviaram tropas para auxiliar o Kuwait, para que o Kuwait não fosse dominado, conquistado e anexado pelo Iraque. Professor Rubens, por que os Estados Unidos enviaram tropas, armas e munições para auxiliar o Kuwait? Porque o Kuwait é um grande parceiro dos Estados Unidos no Oriente Médio, um grande fornecedor de petróleo. Então era a vez dos Estados Unidos prestar auxílio ao Kuwait e não permitir que o Kuwait fosse vencido pelo exército iraquiano de Saddam Hussein. Então a guerra entre Iraque e Kuwait terminou se convertendo para uma guerra entre Iraque e Estados Unidos e foi vencida pelos Estados Unidos. Saddam Hussein não conseguiu conquistar o Kuwait, que era o seu grande objetivo. Essa guerra foi chamada de Guerra do Golfo, porque a região do Oriente Médio é onde fica a região do petróleo, o Golfo Pérsico. Outro conflito, na verdade uma série de conflitos e protestos que ocorreram no Oriente Médio, já foram agora no século XXI, é o que nós chamamos de Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi uma onda de revoltas, de revoluções contra ditadores. Começou no norte da África, começou na Tunísia, onde a população se rebelou contra o ditador Ben Ali e ele renunciou. Depois chegou na Líbia, onde a população derrubou o ditador Muammar Gaddafi. E por fim chegou no Egito, onde o Hosni Mubarak, o ditador, também foi derrubado por protestos populares. Só que Tunísia, Líbia e Egito ficam na África. Só que a África é do lado do Oriente Médio. E quando essas revoltas da Primavera Árabe começaram no norte da África, o Oriente Médio também começou essas revoltas. Vários países do Oriente Médio, a população também começou a se insurgir contra seus líderes. E aí, gostaria de citar uma guerra em específico. A Guerra Civil da Síria, que começou em 2012. Na Síria, o que é uma guerra civil, professor? É quando há dois grupos rivais no mesmo país, combatendo um contra o outro. Guerra convencional é um país contra outro. Guerra civil é quando o país está dividido em duas áreas, dois grupos antagônicos. O que acontece na Síria? A Síria está dividida desde 2012. Metade do país, uma parcela da população chamada de rebeldes, estão lutando para derrubar o ditador Bashar al-Assad. Eles começaram a criar essa ideia de derrubá-lo já por conta da Primavera Árabe que começou lá no norte da África, e lá a população conseguiu derrubar os ditadores. Então a população da Síria, cansada com o governo do Bashar al-Assad, que está no poder do país desde 2000, começou um movimento para derrubá-lo. Só que do outro lado tem as tropas do ditador, lutando pela sua permanência no poder. Desde 2012 até hoje, já foram cerca de 400 mil mortos e mais de 4 milhões de pessoas que fugiram da Síria para outros países. Nós chamamos de refugiados, esse povo que está fugindo da guerra civil. Então a Síria está vivendo ainda o reflexo da Primavera Árabe. Como povos africanos conseguiram derrubar ditadores, o povo da Síria está lá empenhado em derrubar o ditador Bashar al-Assad. Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima.